Seja bem-vindo ao nosso treinamento A Essência da Liderança. Eu sou Michel Píbolo, diretor de segurança do Grupo GPS, e hoje estou realizando um sonho de trazer todo o conhecimento baseado no livro O Monge Executivo, de James Hunter, que fala exatamente sobre a essência da liderança. E esse sonho é compartilhar com você todo esse conhecimento, sendo que eu não estou só. Estou com um time aqui de líderes, não só no mundo corporativo, mas também em suas vidas pessoais. Para isso, eu conto com o apoio de Francisco, nosso vigilante escritor, já autor de 3 livros, trabalha na sede do Grupo GPS há 11 anos. Estou aqui com Isabela Massafera, coordenadora de risco, que trabalha na minha área e ajudou a realizar todo esse treinamento. Com o meu colega Enzo, que é inspetor de segurança da Regional ABC e trabalha no Grupo GPS já há 5 anos. Com minha colega Letícia, que é coordenadora administrativa, responsável por toda a parte ali de pagamentos e apoio administrativo da área de apoio estratégico do Grupo GPS, e com meu colega Guilherme Oliveira, que é diretor de operações da Regional São Paulo. E para isso a gente vai fazer, fizemos já um estudo de grupo e a gente vai trazer para vocês alguns pontos aqui de reflexões sobre a essência da liderança. Bem, gente, eu queria já começar aqui, tá certo? E fiquem à vontade aí, quem quiser responder a pergunta, debater aqui. Mas eu queria perguntar aí, com base no livro, qual foi o único comentário do monge, que é um dos autores aí do livro, o livro fala do monge do executivo, sobre a desobediência à ordem de despir os japoneses antes da prisão. Essa eu respondo. Bom, no contexto, o Len Hoffman, que é um monge, ele era oficial da Marinha e eles estava atuando na época do Pearl Harbor. Então, ele recebeu a ordem dos seus superiores para despir e levar. E o único comentário que ele fez para não fugir a palavra certinha, é importante tratar outros seres humanos exatamente como você gostaria que eles o tratassem. Então, aqui ele traz a visão de que, acima de tudo, das ordens, da obediência, vem a moral do ser humano. Isabela, na sua experiência, seja quando você estava no Exército, seja aqui no Grupo GPS, você concorda com esse pensamento? Concordo. E lá a gente usava até uma frase diferente, que ordens absurdas a gente não se cumpre. Então, traz um pouco disso também na nossa vivência, nós militares da reserva. Excelente. Bem, agora eu queria trazer outra reflexão bem básica, mas importante para a gente prosseguir nesse treinamento aqui da essência da liderança, que é a gente exatamente ter as definições de liderança, poder e autoridade. Está comigo, então, no livro, ele preconiza que a liderança é uma habilidade de influenciar pessoas entusiasticamente a fim de visar um bem comum, Então, ela está muito ligada a não enxergar somente a posição, o cargo, o nível de sabedoria, mas e sim o como a gente vai permanecer numa posição em servir o próximo. Então, acho que a nossa habilidade de liderança está muito ligada na nossa possibilidade de servir e como servir o próximo. A gente diz apenas não só a quem está do nosso lado, mas também os nossos liderados, para você entender de fato quais são as necessidades originais dele, para a gente poder criar um ambiente significativo, para a gente poder firmar uma missão no final da nossa atividade. E para que a gente consiga falar sobre liderança, a gente tem que falar sobre poder. A diferença entre poder e autoridade. O poder está muito ligado à situação de forçar e coagir uma pessoa para você conseguir o que você quer, usando da sua atribuição ou da sua capacidade de interagir com pessoas, mas não por conta dos seus skills positivos, e sim por conta da sua posição. Então, você tem o poder como se fosse uma imposição, e você tem a autoridade como se fosse uma influência voluntária. Então, como a gente pode direcionar a autoridade? A gente consegue levar as pessoas a fazerem coisas por vontade própria, por entender que aquilo é interessante para o grupo e fazer porque eu tenho diversas outras atividades que eu posso levar para a nossa vida pessoal ou até mesmo profissional, como respeito, confiança, admiração, caráter. Então, ele faz pelo líder e pelo coletivo.
Então, eu acho que eu entendo como parte de Deixa eu ver se eu entendi agora, tá? Então quer dizer que o líder ele não usa o poder do cargo nem o poder da pessoa dele. Ele usa a autoridade que ele exerce sobre o seu liderado, é isso? Exatamente. E a gente usa bastante isso na GPS, né? Porque você precisa conduzir pessoas, ele tem que entender exatamente qual é o significado do verbo da missão dele, para que a gente possa seguir em frente e chegar a um denominador comum. Um ponto bacana que eu acho do livro, que ele traz aí 10 qualidades, 10 comportamentos dos líderes, né? Quais seriam esses comportamentos? Bom, os líderes, eles têm comportamentos como qualquer pessoa, e aí ele tem que mostrar para os seus liderados como são esses comportamentos de forma adequada. Então, a honestidade, o bom cuidado, tratar as pessoas com carinho, com cuidado, saber falar com as pessoas, saber lidar com as pessoas, porque isso é o mais importante. Você saber falar com as pessoas, saber lidar com qualquer tipo de pessoa, mostra o poder do seu líder, né? De como você é líder, né? Então, também, saber ouvir é uma coisa que a gente precisa muito, porque quando você é líder, se você não ouve o que os seus liderados estão pedindo, estão solicitando o seu apoio, você também não vai conseguir ajudar eles, não vai ser um bom líder nessa questão, né? Também, por ele ser líder, ele tem que encorajar as pessoas a fazer as coisas. Então, assim, não é só ser líder e fazer o que as pessoas mandar as pessoas fazer as coisas e não deixar do jeito que está. Não, você tem que encorajar eles a querer mais, a fazer mais para poder crescer cada vez mais junto com você. Então, assim, a gente tem várias questões de poderes, né? Mas essas são as principais para você ser um bom líder, né? Lembra muito o que a Oliveira falou agora há pouco, Sim. né? É do encorajar, ou seja, do motivar as pessoas e não só de mandar ali a pessoa fazer, né? Então, já começa a ficar muito clara a diferença aí, né, Oliveira, entre chefe e líder, né? Qual o comportamento aí que vocês acham, assim, dos 10 aqui trazido pelo livro, de repente aí, que vocês acham, assim, que chama muita atenção, que para você é muito forte? Eu acho que é honestidade. Você ser transparente com o seu liderado ali, com o seu liderado e com o seu líder também, né? Você colocar as cartas na mesa, preciso disso, tá faltando isso, tem a necessidade de coisa X, Y, Z. Eu acho que transparência é tudo. Então, honestidade é um dos pontos, na minha opinião, né? Dos pontos mais fortes aí de qualidade. Muito bacana. Isabela, tem algum desses 10, assim, que lhe chama muito? Respeito. Respeito. Eu acho que tudo nasce do respeito, né? A gente respeitar as pessoas. Se são pessoas, nós trabalhamos com seres humanos são únicos. Então, a partir do momento que eu respeito você, independente se você é o chefe ou você é o subordinado, né? Então, isso mostra muito sobre a liderança da pessoa sobre diversas situações, né? Liderar tanto uma atividade como liderar uma equipe. O respeito é acima de tudo. Francisco, dos 10 comportamentos, tem um assim que te chama muito? A atitude. A atitude ela é muito importante na vida de um líder, porque mesmo ele tendo todos os requisitos, os recursos disponíveis, ele precisa também de ter uma atitude. Ter ação, né? Isso, a ação. Ter ação. Outro ponto bacana aí que o livro traz, ele traz como a regra número 1 dos negócios, né? Qual seria essa regra? Essa é clássica, né? Regra número 1, o cliente sempre tem razão, né, Michel? O cliente sempre tem razão. O livro traz isso no contexto de servir ao próximo, né? Então, a gente pegar, entender uma necessidade e agregar valor. Então, a regra número 1 é essa daí, o cliente sempre tem razão. Enzo, aqui no Grupo GPS, você falou de honestidade, né? Sim. Aqui no Grupo GPS, o cliente sempre tem razão. Então, dentro daquilo que a gente acordou a entregar, né, dentro do contrato, sim, o cliente sempre tem razão. Mas sempre tem uma ressalva, algum pedido fora do escopo, alguma coisa que o cliente pede, né? Então, cabe a nós alinhar isso, né, internamente. E, às vezes, mesmo o cliente estando errado, a gente sempre tem que tratar com prioridade, com respeito máximo, né? Colocar o cliente número 1. É muito engraçado você estar falando isso. Está passando um filme aqui na minha cabeça. Porque muitas vezes a pessoa pergunta assim, mas como é que o Grupo GPS cresceu tanto, né? Eu entrei aqui, tinha 2.500 colaboradores, hoje são mais de 184 mil colaboradores. E eu digo muito isso, um cliente satisfeito indicando o outro. Então, Sim. Talvez a base esteja aí na regra número 1 dos negócios, que é a gente ser transparente, ser honesto, né? Priorizar o cliente,
fica aí, né? O livro tem muito desses insights que a gente pode usar no nosso dia a dia enquanto líder aqui no Grupo GPDS ou enquanto líder da gente na própria sociedade, na nossa casa, né? Então, tem muitos insights aí bacana, legal, que a gente pode usar. Outro ponto que eu queria trazer aqui para o grupo é que o livro traz uma coisa que eu acho fantástica, né? Qual o ingrediente mais importante no relacionamento bem-sucedido? Essa está comigo. A confiança. Né? Sem a confiança é impossível manter um bom relacionamento. E aqui eu quero destacar 3 características muito importantes na vida de um líder. Primeiro, liderar com confiança. Confiar em si mesmo e confiar nos seus liderados. E segundo, confiança no time. Ter confiança no time. Né? E terceiro, liderar com ética. Então, eu acredito que essas 3 características de uma liderança que expressa confiança, elas são muito importantes na vida de um gestor. Um líder que não tem a confiança do seu time, então, está enfadado ao sucesso. Um líder que não tem confiança no seu time, ele está fadado, eu acredito, na minha opinião, ao fracasso. Ao fracasso, exatamente. Beleza, excelente. Teve outro ponto aqui que eu achei bem bacana, né? E essa eu tenho que confessar, gente, que eu faço direto mesmo. Que é qual mensagem, né, a gente passa para o outro quando a gente interrompe ele no meio de uma frase, né? Esse eu falo. Então, quando a gente interrompe alguém, a gente passa as mensagens negativas, né, desrespeitosas, que é o que um líder não deve fazer, né? E essas mensagens são de que eu não estou escutando o que você está falando porque eu estou ocupada pensando na resposta. E outro ponto também que passa a negatividade é a sua opinião, para mim, não tem valor, né? Então, o fato de eu não te escutar ativamente traz essa mensagem. E outra é que, quando eu te interrompo, eu trago a mensagem de que o que eu tenho para falar para você é mais importante do que você está dizendo. Então, dessa forma, eu interrompo. Então, a gente já falou aqui mais de uma vez, né? E eu acho que até o final vai ser falado muito sobre a escuta, né? Sobre o líder ter uma escuta ativa, que acaba que isso supre uma das necessidades, né, essenciais de todo ser humano, que é a atenção, né? Então, é tudo isso que o líder não deve fazer, né? De mensagens negativas. Então, muito forte aí. E essa eu cometo direto. Eu não sei aí qual é a autoavaliação de vocês, mas essa, até pelo corre-corre do dia a dia, às vezes a gente acaba interrompendo ali e acaba passando essa mensagem super negativa de interrupção, de não estar ouvindo, não estar dando atenção, até mesmo de soberba, né? De eu ser mais importante do que aquela mensagem que está chegando para mim. Essa aí me pega bastante aí. Outro ponto aí que eu acho que eu uso muito na minha vida e eu acho importantíssimo, a gente está gravando agora no mês de dezembro, fim de ano, né? Eu acho que é um momento que vem muita reflexão na cabeça da gente e eu sempre me pergunto se eu estou na zona de conforto ou não. E o livro traz 2 definições muito bacanas. Uma, o que é paradigma, e a outra, o que é zona de conforto. Quem poderia definir isso aí para a gente? Paradigma é uma coisa muito importante que a gente precisa colocar como o ponto alto do livro, meu ponto de vista, obviamente. Porque a gente tem o paradigma como uma percepção, uma crença, um modo de pensar que molda a maneira como a gente interpreta as coisas. E, por muitas vezes, a gente interpreta isso e traz as nossas interpretações como uma verdade absoluta. E aí vem aquele comentário simples de quando você pergunta algo para alguém e ela fala, mas sempre foi assim. Não é verdade? Então, o paradigma, e a gente falar sobre paradigmas agora, a importância do líder quebrar paradigmas e influenciar os seus liderados para que eles façam a mesma coisa. A gente não pode se apegar a apenas fatos que a gente tem dentro da gente, que aquilo é a nossa verdade absoluta e que sempre foi assim, e a gente não vai mudar a nossa percepção de negócio. Então, por isso que a GPS é uma potência, porque os gerentes de contratos, os coordenadores de contratos, eles têm essa quebra de paradigma todos os dias. E ele aprende muito com quem? Com nossos clientes. E aí, saindo para você quebrar o paradigma, você tem que ter uma coisa importante, que é não cair numa zona de conforto. A zona de conforto é basicamente a verdade absoluta, né? Quais os hábitos que vocês têm
que trazem segurança para fazer uma ação. Então, assim, se eu tenho um problema, que acontece sempre, eu tenho como resolver, porque aquilo sempre acontece. Então, eu caí numa zona de conforto. Então, eu sei como resolver aquilo. E uma coisa muito importante que eu acho que eu aprendi no Exército, Michel, como comandante de fração, é que a gente sempre tem que ter 3 planos de ação. Sempre. O plano de ação que vai acontecer com certeza, né? Que é o mais eficaz, o menos eficaz e um terceiro plano de ação que é o menos provável acontecer. Então, quando você planeja e tem 3 planos de ação para concluir aquele objetivo, a gente com certeza sai da zona de conforto e entra no foco principal, que é o cumprimento da missão. É bem bacana que o livro traz, logo em seguida, aí, né, de dar esse diagnóstico aí de paradigma e zona de conforto, e é como você falou muito bem, para eu quebrar paradigma, eu tenho que sair da zona de conforto. Ele traz aí a diferença entre o velho paradigma e o novo paradigma da pirâmide. Quem poderia explicar isso aí? Então, a diferença entre o velho paradigma e o novo é exatamente a forma como a liderança é exercida. Então, o novo paradigma, ela pega o cliente e coloca no topo, e aí, do topo, ele serve ao funcionário, que o funcionário serve ao cliente. E o velho, quem está no topo, o cliente, na verdade, está na base. E o foco dele é na autoridade e no controle. Então, a diferença de um é esse. No velho, o cliente está na base, considerada a última potência, né, a última base, o último lado baixo, e no novo ele está em cima, então o poder todo é dele. Ele que está lá, ele que tem que nivelar tudo. Então, ele que tem que comandar. Então, a gente faz isso, a gente coloca novo paradigma ao cliente como cabeça, e no velho o cliente está lá embaixo, ele sendo o último ralé, vamos dizer assim. E aqui no Grupo GPS, qual é o nosso modelo? Não, a gente mudou, a gente não está na vertical, a gente está na horizontal. Então, a gente padronizou todo mundo no mesmo nível para nivelar, para não deixar um maior do que o outro. Então, a gente está na horizontal, a gente nivela todo mundo no mesmo patamar. Seja linha, seja operação, seja apoio, back-office, né? Todos estão na mesma direção, servindo ao cliente. É bacana, né? Porque a gente estuda o velho paradigma, esse da pirâmide clássica, vamos assim dizer, né? E depois a gente vê o livro trazendo, baseado, né? Não é um livro religioso, mas baseado na história de Jesus Cristo. Não é um livro cristão, mas é um livro de administração que usa esse grande líder e ele se colocava exatamente de forma invertida, né? Exato. Ele se colocava, mesmo enquanto líder, disposto a servir ao próximo. E a gente quebra isso tudo aqui no Grupo GPS e coloca isso tudo na horizontal. Então, seria o mais novo paradigma, né? O mais novo. Excelente. Bem, tem outro ponto aqui de reflexão bem bacana, que a gente precisa diferenciar, isso eu uso direto com minhas filhas, então uso isso o tempo todo. Qual seria a diferença de necessidade e de vontade? Ao ler o livro, a vontade é simplesmente um anseio, tá? E necessidade é a exigência física ou psicológica do ser humano. E aqui eu quero ser um pouco mais didático quando eu associo isso com o líder. Tá? Trouxe aqui 3 exemplos. O líder ele usa a vontade com equilíbrio. Ele pode usar a vontade com equilíbrio. Tá? Se ele deseja que o seu time tenha sucesso em seus projetos, então ele deve investir nisso. Tá? E o segundo, o líder é necessário ele ver uma necessidade também de melhoria com o seu liderado. E terceiro, a vontade, exercer essa vontade com equilíbrio e com a sua equipe. Eu queria lhe convidar agora, Francisco, para a gente sair aqui do estúdio e ir lá para o posto de serviço. Certo. Você trabalhando lá na GPS ou em algum cliente, precisa fazer uma anotação. Uma caneta BIC atende? Atende. Mas isso é necessidade, você precisa ter uma caneta BIC. Mas você poderia lá no posto de serviço dizer, não, eu só vou escrever com a Montblanc. Uma caneta Montblanc. A Montblanc é pura vontade, né? Porque quem compra uma Montblanc, ele não quer comprar só uma caneta ali para exercer a necessidade de escrever, de fazer um registro. Ele quer comprar um status de vaidade,
né, de mostrar poder, de mostrar riqueza. Então, eu gosto muito de brincar aqui, a gente no posto de serviço, uma caneta Bic, Uma caneta Bic e um papel, cumpre a missão. cumpre a missão. Não Então, é precisa ter necessário uma Montblanc e Exato, um bloco caro. isso. Uma caneta Bic é necessário um papel para fazer ali o registro. Muito bacana essas reflexões, porque ela traz a gente para uma coisa, Oliveira falou que adora, eu uso demais o conceito de paradigma e zona de conforto, mas as necessidades humanas de Maslow, né? Maslow, que foi um psicólogo que trouxe essa reflexão para o mundo, primeiro, lógico, para o mundo acadêmico, depois para a vida prática, e que a gente usa muito aqui na GPS. É muito bacana aí. Quem poderia explicar um pouquinho aí, né, para quem ainda não leu o livro, um pouquinho sobre a hierarquia das necessidades humanas de Maslow? Bom, Maslow, Michel, ele traz muito bem, né, 5, vamos dizer assim, 5 princípios, né, 5 estágios dessa pirâmide. A primeira delas é a sobrevivência, né? Então, você tem um teto para você se abrigar, você ter comida, água, e antes disso, nada mais importa. Até mesmo porque você não consegue passar para o próximo estágio dessa pirâmide sem antes ter concluído suas necessidades anteriores, né? Já no segundo estágio, a gente vem falando de segurança e proteção. Então, você ter uma estabilidade no emprego, uma segurança física, uma segurança financeira, uma previsibilidade da sua vida, você conseguir se planejar, né? O terceiro estágio da pirâmide seria pertencimento e amor. Então, seria aquele amor de líder para liderado, a aceitação, relacionamento. E aí entra o papel do líder, né? Que é fazer com que o ambiente de trabalho seja inclusivo, seja, como posso dizer, seja cativante para as pessoas, né? No quarto estágio dessa pirâmide, a gente fala da autoestima. Aí é o reconhecimento, o respeito. Então, aquela famosa frase, né? Elogiar em público e corrigir no particular. Então, a gente criar momentos, como posso dizer, criar situações onde a gente possa valorizar ali a pessoa, tipo, pô, tô vendo seu trabalho, é bacana. Então, tá nesse estágio da autoestima, né, da pirâmide. E por final, que seria o ápice, é a autorrealização. Então, você ter seu desenvolvimento pessoal, você alcançar seus objetivos, e aí também cabe ao líder entender qual liderado está em qual posição ele está nessa pirâmide e ajudá-lo a progredir para a próxima, né? Aqui hoje, a gente estaria em que estágio? Olha, aqui hoje acho que a gente estaria já na autorrealização, talvez, né? Buscando nossos objetivos, buscando cada um seu crescimento pessoal também, né? Não só dentro da companhia. Então, acho que a gente largou lá o que estava fazendo, né? Todo mundo deixou o celular aqui do lado de fora, né? Francisco correu para atravessar da Zona Sul aqui para o centro de São Paulo, né? Quem está recebendo alguma coisa aqui? Nada, né? A gente está fazendo por pura autorrealização. Então, adorei aí você posicionar aqui nosso treinamento no topo da pirâmide, porque é isso, a gente está fazendo antes de tudo para a gente nos autorrealizar enquanto profissional e ter a capacidade de a gente passar esse conhecimento aí para os outros colegas aqui do Grupo GPS. Porra, adorei aí. Eu acho massa, uso direto, viu, Enzo, esses conhecimentos aí, viu? Outro ponto bacana aqui para a gente refletir seria como você descreve o estilo de liderança de Jesus, né? Que foi quem embasou aí o autor para escrever esse livro. Deixando bem claro que esse livro ele não trata de religião. E sim, ele está falando de Jesus como um líder máximo, como um influenciador do mundo, vamos dizer assim, né? Gostei agora, viu? O maior influencer, né? Claro. O estilo de liderança de Jesus, ele é considerado o modelo máximo de liderança. Servidora, melhor ainda, liderança servidora. Então, ele não trata as pessoas pelo poder, porque Jesus em si, ele tinha o poder, mas ele não tratava, não liderava com o poder. Eu posso, então você faz. E ele não obrigava ninguém a seguir ele. Então, ele liderava com o cuidado com as pessoas. Então, a liderança dele era uma liderança servidora, visando o mútuo, todo mundo. Como todo mundo seguisse uma mesma diretriz, o mesmo caminho. Ele visava lidar com as pessoas, levando para o caminho certo. Então, assim, a liderança era servidora, não de poder.
já que você se predispôs aí a trazer esse conhecimento, eu queria lhe fazer outra pergunta. Todos servindo com orgulho e dedicação, nos tornando essenciais aos nossos clientes. Essa é a nossa missão. Será que ela não foi aí influenciada por isso, hein? Com certeza. A gente não lida, a gente tem o nosso Jesus como o nosso influenciador máximo, né? Então a gente tem que focar no que a gente quer pra gente. Então a gente vai seguir a nossa diretriz, vamos dizer assim. Muito engraçado, né, nesse processo aí do Grupo GPS de fazer aquisições, né, chega novos líderes, e é muito engraçado que a gente vê, percebe, né, Oliveira, esse choque, né? Muitas pessoas vêm de algumas empresas onde elas eram, por ser líder, num conceito de não de poder, mas de autoridade, elas eram servidas. E aqui no Grupo GPS é o contrário, né? O líder, ele vem exatamente para servir, né? Ninguém tem secretária, as impressoras são mútuas, os pouquíssimos motoristas que a gente tem na empresa não é para servir a nenhum diretor, ao presidente, ao vice-presidente, são motoristas ali para apoiar a operação. Então, eu acho que na GPS a gente usa muito desse, eu vou chamar de influência agora, né? Desse influência Jesus aí com esse conceito de servir. Eu acho que isso tem muito a ver com o nosso sangue azul. Outro ponto bacana aqui, né, é que o livro fala muito de papel, de comportamento, de liderança, mas quem poderia resumir, em suma, aí, qual é o papel do líder? Eu acho que eu vou pegar um gancho que ela acabou de falar, né? Que, primeiro, para a gente falar sobre o papel do líder, a gente tem que falar sobre o significado da palavra liderar, né? Nada mais é que servir. Né? Então, e aí, quando a gente fala sobre servir, não é o significado de submissão, né? É a necessidade de entender a necessidade legítima das pessoas, né? Que ali habitam com a intenção do cumprimento da missão. Aí, depois de entender qual é o significado da palavra liderar, a gente vai falar qual o papel do líder dentro disso, né? E um dos primeiros é influenciar positivamente, que você acabou de falar. O segundo é liderar, e o líder cuida, né, das necessidades e não dos desejos de quem está junto com a gente. Então, eu preciso entender o que eles precisam para que a gente crie um ambiente necessário para o trabalho, né? O terceiro é a prática do comportamento baseado no amor. No amor como emoção, não como sentimento, como você disse, né? E eu acho que o ponto alto do papel do líder é desenvolver os próximos líderes. Então, eu tenho que entender as necessidades, criar um ambiente para ele, e depois chegar e desenvolver o líder para que ele possa me substituir. Ou não só me substituir, ele possa galgar outros postos dentro da empresa, que é o que acontece muito na GPS. Então, esses são os pontos mais importantes que eu vi no livro do papel do líder e como desenvolver um líder hoje. Engraçado, né? Você mesmo falou de quebra de paradigma. Então, olha quanto paradigma a gente não quebra quando a gente conhece a essência da liderança, né? O líder, ele vem para servir e não para ser servido, né? Já quebra. E a outra coisa maluca aí que você falou, que quem nunca ouviu fica achando que a gente é doido, o líder tem que formar o seu liderado, né? Isso, inclusive, é pré-requisito para crescimento aqui no Grupo GPS. Olha como a gente quebra paradigma, né? Tem gente que até eu já ouvi, graças a Deus, há muito tempo atrás, mas você vai criar cobra para lhe picar? Né? Digo, não, pelo contrário, eu vou voltar ali liderando, educando, servindo uma pessoa que amanhã ela vai sentar na minha cadeira e ela tem que ser melhor do que eu, senão não faz sentido. É muito engraçado. E quanta quebra de paradigma a gente vê, né, quando a gente começa a estudar realmente a essência da liderança. Né? Mas, para a gente continuar, o livro traz algumas definições aí bem bacanas, que eu acho que vai clarear tudo isso que a gente já falou até agora. E uma das definições bacanas é qual seria, né, segundo o livro, a definição de paciência e bondade. Legal que essas definições, né, no caso, paciência e bondade, ela vem durante a explicação do monge, né, sobre o amor ágape, né, que o ágape, na verdade, tem muito mais pelo livro, mas é um amor incondicional baseado em comportamento e escolha.
É assim como eu falei a palavra de ouvir, né? A palavra amor também surge aqui muitas vezes. E a paciência definida como mostrar autocontrole em face das adversidades, né? Então, ele ressalta no livro que a paciência é uma qualidade muito importante para o líder, uma das mais importantes, porque o líder ele deve ser um bom exemplo de comportamento. Então, que nem no quartel, né? A tropa é espelho do guia, né? Então, se o guia não tem paciência, né? Então, a tropa também não vai ter paciência. Também é crucial para criar um ambiente seguro, onde as pessoas sintam à vontade, né? Tanto para se desenvolver e também ter aquela segurança de que se ela cometer um erro, ela não vai ser ali tratada de forma grosseira. E a bondade, né, que é o segundo termo que a gente fala aí, a bondade ela é relacionada a dar atenção, apreciar e incentivar. Né? Então, a dar atenção, a gente volta nela, porque quando a gente fala de escutar, né? Escutar é o ato mais nobre que você tem de dar atenção a uma pessoa, né? E o líder que escuta, ele satisfaz uma necessidade legítima do ser humano. A apreciação e incentivo também são necessidades legítimas do ser humano, né? Então, quando você aprecia, você incentiva, vamos dizer assim, você alimenta aquela pessoa a toda vez que ela fizer algo positivo, ela repetir aquilo, porque ela está sendo apreciada. Então, todo ato positivo que ela fizer, eu apreciar e incentivar, isso vai se repetir mais vezes, né? Então, isso só traz a qualidade ali, realmente, da equipe, do trabalho, né? Quando você trazia aí as definições de paciência e bondade, eu estava me lembrando aqui, Francisco trouxe a diferença ali de necessidade e vontade, né? Então, para o líder ser bonzinho, ele tem que atender às minhas vontades ou às minhas necessidades? Necessidades. Só as necessidades, né? Sim. Porque às vezes a gente até ficou meio que pejorativo, não sei se vocês concordam. Ele é muito bonzinho, né? Então, me parece, Francisco, quando o cara é bonzinho demais, é porque ele está atendendo às vontades. Exato. E não às necessidades. E você falou de uma coisa muito bacana aí, que é a questão do líder reconhecer, do líder elogiar, que aí volta exatamente para o que Enzo trouxe agora há pouco, que foi a pirâmide de Maslow, né? Sim. Quando você reconhece, você estimula, você sai ali da base da pirâmide, você já está indo para um outro nível ali de liderança, de relação com as pessoas. Muito bacana. Bem, o livro é cheio de definições aí bacanas, mas tem outras duas aqui que eu separei, que eu acho fantásticas, né? Quais seriam as definições de humildade e respeito? Essa está comigo. Olha, durante a leitura do livro, eu entendi que existem duas definições muito importantes sobre esses dois termos. Tá? A humildade é a atitude de uma pessoa autêntica, né? Sem pretensão de orgulho ou de arrogância. Tá? E respeito é tratar as pessoas como tratar as pessoas com respeito, fazer com que essas pessoas sejam importantes. E, de uma forma mais didática, eu trouxe aqui uma ilustração com 3 pontos. Primeiro, o líder ele deve mostrar a humildade, tá? Sem permitir que essa humildade interfira também no seu poder, desde que esse poder seja administrado por ele mesmo. Tá? Segundo, esse líder ele deve guiar os seus liderados com orgulho, valorizando-os. Tá? E terceiro, esse líder ele deve liderar com ética. Tá? Então, eu diria que esses 3 pontos são extremamente importantes para se ter uma boa liderança no seu time. Muito bacana que a gente falou agora há pouco, né? O servir, o papel, em suma, você resumiu o papel do líder como servir. Mas não tem como você servir, que é um ato nobre, sem humildade. Né? E Isabela falou agora há pouco que entre as características dos líderes, quando você estava elencando lá os 10 comportamentos, um que lhe chama muito é respeito. Né? Então, são definições assim, importantíssimas para quem quer ser líder. Né? Outra definição bacana, temos aí algumas definições no livro, mas outra que me chama muita atenção assim, para a essência da liderança é qual seria a definição de abnegação e perdão? Porque eu vou falar um pouquinho. A abnegação seria você colocar a vontade de outras pessoas acima da sua própria vontade.
né? Então deixar aquele orgulho de lado, pegando até o gancho aqui que a gente já discutiu bastante sobre necessidade e sobre querência, né? Sobre querência mesmo, né? Vontade, né? Vontade, exatamente. Fugiu a Mas são palavra. sinônimos, são sinônimos. É você agir quando não dá vontade, é você agir mesmo quando é desconfortável, mas é necessário. E se tratando do perdão, o perdão é simplesmente você tirar aquela mágoa, né? Que é o mais difícil, até entra um pouco de sabedoria aí. Mas é você, não que você vai aceitar o erro que a pessoa fez, aceitar aquela situação, e nem se anular da situação, mas quer dizer que, pô, você errou aqui, vamos por esse caminho que é melhor, e seguir para que não aconteça, né? E falando sobre o perdão, a gente às vezes até deixa o orgulho interferir muito nisso, né? Então, o papel do líder ali em frente, várias situações, várias coisas que acontecem, quem é da operação que sabe bem a dinâmica, a gente não pode deixar esse orgulho que a gente tem, às vezes, interferir no nosso perdão, né? O líder não tem como continuar se não perdoar, né? Exatamente. E é fácil ou difícil, hein? É muito difícil. Eu acho difícil, Com rapaz. certeza. Eu acho que assim, nas minhas reflexões diárias, o perdoar é algo difícil. Assim, eu tenho essa deficiência aí na minha evolução enquanto líder, mas vamos buscando ela. Tem mais duas definições que eu queria trazer aqui para a gente encerrar esse bloco de definições, mas são importantes para a gente continuar aqui na jornada, que seriam as definições de honestidade e compromisso. A honestidade, né, ela até tem um comentário bem bacana que eu me identifiquei muito, né? O que seria honestidade? É ser livre de engano. Mas quando ele fala, eles leem, né, esse significado, eles falam assim, eu achava que era só não contar mentiras. Então, honestidade não é só não contar mentiras, né, vai muito além disso, e é uma qualidade que mais as pessoas esperam do líder, que o seu líder seja honesto, né, e é o alicerce de construir um bom relacionamento, né, a confiança em qualquer relacionamento, não só de liderados, né, num casamento, no filhos, né? Se o seu filho confia em você, seu líder, o seu liderado. E dentro do contexto da liderança, isso traz... o que é você ser honesto com o seu liderado? Você esclarecer as expectativas das pessoas, tornar elas responsáveis por suas tarefas, também é um exemplo de ser honesto, dar um retorno, né, aos feedbacks. Isso é uma relação de honestidade. E ser firme, previsível e justo, né? Isso também é um sinônimo de honestidade no contexto da liderança. E agora o compromisso, né? O monge, ele destaca esse como... Para ele, né? Ele considera esse o maior comportamento, o comportamento mais importante para um líder. Porque o líder que ele não está comprometido em liderar, né? Ele acaba que volta para... Ele volta para o poder, né? E não pela autoridade. Então, compromisso é ater-se às suas escolhas, sustentar as suas escolhas. Então, nisso implica você ter compromisso, é você se manter, sustentar aquilo que você escolheu até o fim, dedicar e se aperfeiçoar para isso, né? Envolver o crescimento, tanto o meu quanto do grupo, né? Então, isso equivale muita energia do líder, né? E isso daí é o que sustenta os sentimentos positivos, né? Na verdade, assim, mesmo quando você não tem a sustentação de felicidade, né? Que a paixão, ela some, né? É gostoso ser líder, mas tem um momento que isso some. Então, se você tiver o compromisso de eu sou um líder, e eu vou continuar sendo líder mesmo nos momentos que eu não estou tão feliz, que eu não estou tão apaixonado pela liderança. Então, é isso que sustenta, né, a liderança em si. A gente já tratou esse assunto hoje aqui, mas coloquei também como um ponto aí de reflexão, né? Para a liderança, qual o significado de amar? Ágape. Bom, já falei um pouquinho, então vou completar, né? Então vai. Não tem nada... Primeiro que o amor ágape, né? Não tem nada a ver com aquele sentimento romântico, não tem nada a ver com afinidade, com você gostar da pessoa, né? Mas sim a maneira na qual você se comporta com ela. Então, é escolher fazer o bem ao outro, né? Não... Esquecendo essa parte romântica e tudo mais, é você escolher fazer o bem ao outro, tratar com respeito, com dedicação, responsabilidade, independente, né, do que você sinta, independente do seu ego, vamos dizer assim, né.
Inclusive, no livro, o autor fala de algumas atitudes, né, do líder que tem esse amor ágape, né? Então seria paciência, humildade, respeito, bondade, honestidade, né? Todas as características que a gente já falou aqui previamente, né? E o líder que tem esse amor ágape, né, que traz isso no dia a dia, ele trata as pessoas com dignidade, faz o que é melhor para elas, não o que elas querem, não o que acham benéfico para si mesmo, sempre age de forma ética, que já foi comentado também, e trata as situações com maturidade, não com emoção. Agora eu vou lhe apertar, já que você pegou aí a pergunta para você. Eu vou perguntar agora não para Enzo aqui, meu colega de grupo de estudo. Vou perguntar para Enzo aí, o inspetor do grupo GPS. Enzo, você ama seus liderados? Ah, claro, com certeza, né? Eu tenho prazer em tratar situações ali, ouvir o que o vigilante ali na ponta, que está no contrato, precisa. Às vezes ele tem muito mais experiência do que eu, e isso vai o que ele me falar ali, pô, preciso de coisa tal, preciso de coisa XYZ, talvez funcionaria de forma melhor. Eu consigo até usar isso para outro contrato, para outra operação. E fora que assim, a gente tem que entender que a gente está lidando com pessoas também, né? Então muitas vezes a gente se colocar no lugar do outro, né, estender a mão quando alguém precisa de uma ajuda, é muito benéfico para nós enquanto companhia e pessoal também. Então, sim, hoje eu posso dizer, né, eu amo meus liderados, claro, sem emoção nenhuma, sem sentimento romântico e tudo mais, mas praticando amor ágape, né? Você fala assim, hoje eu posso dizer isso. Então, o livro ajudou, né? O Monge Executivo, uma história aí sobre a essência da liderança do James Hunter, ajudou o Enzo a ser um líder melhor? Ah, com certeza, com certeza. Muitas reflexões que o livro traz, às vezes a gente está lendo ali algum parágrafo, alguma coisa, você fala, putz, olha quando eu estava na situação X, eu podia ter agido de forma diferente. Pô, eu não fui legal com aquele cara lá, eu teria condições de fazer melhor, né, de exercer até minha liderança positivamente e ajudar ali naquela situação. Então, com certeza, o livro ajudou e muito. E até falando dessa parte do amor, eu nunca tinha olhado por esse lado, de que não se trata de uma emoção ali, de um sentimento romântico, mas sim de uma maturidade ali para você tratar as coisas e as pessoas. Muito bacana. E o livro traz outra coisa que eu acho bem legal aqui, que é uma metáfora que ele faz, né, em relação à conta relacional. Quem poderia explicar um pouquinho? Bom, essa metáfora conta relacional, ela significa que todo relacionamento funciona como uma conta bancária emocional, onde você faz depósitos e saques com as suas atitudes. E, assim, a importância de manter esse equilíbrio saudável é nos relacionamentos interpessoais. Então, esse relacionamento que a gente tem dentro das pessoas faz a nossa metáfora de conta relacional fazer nosso crescimento pessoal e profissional. Então, quer dizer que o líder que está ali, né? Agora eu olho para o Oliveira, fico lembrando do conceito de autoridade e poder. Né? O líder ou o chefe que está ali sempre reclamando, dizendo que é ruim e nunca elogia, então ele vai ficar na conta negativa, é isso? Exatamente. Porque se você só coloca seu funcionário para baixo, seu liderado para baixo, ele também não vai ter motivação de te ajudar. Então, você tem que também fazer o depósito. Ó, que bom, você está indo muito bem. Você está sendo ótimo. Nossa, essa sua dica foi muito boa. Você tem que colocar os depósitos também para você receber saques bons, né? Dentro do seu relacionamento. Letícia estava falando aí, Oliveira, eu me lembrei daquela experiência que a gente teve. A gente foi visitar a operação da Disney, lá em Orlando, nos Estados Unidos, e o líder fica na porta, né, Oliveira? Exato. Obrigado por ter vindo trabalhar, obrigado. Você falando agora me veio essa mensagem. Parece que o cara já começa o dia ali fazendo um depósito positivo, agradecendo o liderado por ter ido trabalhar. Um depósito e um investimento, né? Porque nada mais é que um investimento para o futuro, né? Bacana. Falando aí de conta relacional, acho que vem um outro ponto aqui que a gente trouxe para a reflexão do grupo, que é bem bacana, né? Por que devemos elogiar as pessoas em público e nunca puni-las em público? Michel, você está comigo. Quando punimos alguém publicamente, estamos expondo essa pessoa. Tá? E, além disso, poderemos trazer consequências jurídicas. Tá? E aqui eu trago também, como sempre da minha fala aqui, 3 explicações para isso. Punição, ela gera medo, tá? Tanto com a pessoa em si, que está sendo exposta, quanto com as demais pessoas que fazem parte daquele líder. Tá? E o segundo, líder, ele pode
expor não só aquelas pessoas, mas outras pessoas que não fazem ali parte do grupo, mas estão ali, naquele local, naquele ambiente. Tá? Isso também gera medo. Então, colocando assim de uma forma mais didática, quando uma pessoa ela é exposta ao público, isso traz terríveis consequências, como, por exemplo, poderá acarretar questões jurídicas. As pessoas que estão com o líder, elas se sentem ameaçadas ao ponto de chegar à vez delas, né? E também traz uma consequência de medo com as pessoas que estão naquele ambiente. Além do medo individual, também traz um medo coletivo ali de todo mundo. E quando a gente elogia em público? Tá? E quando a gente elogia em público, a gente não está trazendo só as pessoas que estão com aquele líder, mas também outras pessoas para aproximar-se mais com esse líder. Então, voltando aqui para a reflexão que Letícia trouxe, então, se eu faço uma punição em público, mesmo que eu esteja punindo o Enzo, a Isabela, o Francisco, a Letícia e o Guilherme, eu estou descontando aqui, fazendo um saque na conta aqui relacional de todo mundo. Mas se eu também, em vez de punir o Enzo, eu elogio em público, eu estou, parece, depositando aqui um valor na conta emocional de todo mundo. Seria isso, então? Exatamente. Se você está elogiando o colega, o seu liderado em público, então você também está dando um ponto positivo para os demais. Bacana, né? No dia a dia eu acho que a gente encontra muito essa situação no nosso decorrer, né? Então fica a dica aí, nunca vá punir ninguém em público, chama no canto, não deixa de dar seu feedback, mas importante aí ser de forma individual. Já o elogio é o contrário, vamos fazer em público porque a gente deposita aí na nossa conta relacional um valor aí para todo mundo, né? Até mesmo porque incentiva, né? Outros colaboradores a fazer negócio. Você está elogiando, foi uma coisa benéfica que foi feita. Então incentiva. Aparecer positivamente. Exatamente. Incentiva o outro a fazer diferente também. O exemplo arrasta, né? E isso contribui ativamente para um ambiente saudável, né? Então, os elogios em público, eles a chamar atenção em particular, né? O chamar atenção direciona para o caminho certo e os incentivos incentivam a multiplicar as atitudes positivas de forma geral. O ambiente fica saudável. Bem, tem outro ponto aqui bem legal, né? De que jeito poderemos criar, você acabou de falar, né? Um ambiente de trabalho saudável. E acho que o que a gente vai falar sobre o ambiente saudável é o que cada um acabou de falar aqui. Então, é um ponto que a gente vai pegar de cada um dos nossos colegas aqui que inicia primeiramente na liderança servidora, né? Então, para que a gente possa ter um ambiente saudável de relacionamento interpessoal, de relacionamento entre pessoas, primeiro, é o que você falou, é praticar o amor, né? Não como emoção, e sim como momentos, como percepções, como relacionamentos. Então, a gente entra dentro da bondade, dentro da parte de respeito, de humildade, que um líder tem que ter. O segundo ponto que eu acho importante é desenvolver relacionamentos de confiança. Como eu vou trazer esse relacionamento para dentro do meu negócio, para dentro do meu time, para dentro da minha equipe, né? E isso é importante. O ponto mais importante dentro disso é a diferença entre falar e agir, né? Enganar para baixo é impossível, enganar para cima é fácil. Então, tem muita gente te olhando na parte de baixo quando você é um líder. Então, quando você fala e não age como você falou, você tem um problema sério na sua liderança. O terceiro ponto importante, que a Massa falou bastante, que é a audição, né, a escuta ativa, né? O como aquele liderado, independente das suas atribuições, pode me ajudar a contribuir em um planejamento ou na resolução de um problema. Então, isso para mim é um dos pontos altos também. O quarto ponto importante para mim é atender às necessidades legítimas das pessoas. Como vou criar situações para que a gente possa cumprir a missão, né? Principalmente nas necessidades genuínas. Como que eu vou trazer uma ferramenta de trabalho que possa ajudar o Enzo a cumprir a missão. E ela vai entrando dentro do que?
de promover, né, um ambiente saudável, né? Então, ele entra, né, numa situação em que aquele ambiente, não é que ele é bonito ou ele é instagramável, que é uma palavra bonita de se falar. Letícia vai falar de influência. A gente está entrando numa situação mais nova, né? A gente está nas novas tecnologias, né? Então, não é um ambiente instagramável que a gente está querendo proporcionar para o nosso colaborador, e sim um ambiente saudável de trabalho, que vai proporcionar um cumprimento da missão muito melhor, né? Só que, com base em tudo isso que a gente falou, é interessante a gente colocar limites. Então, não é punir, né? É você orientar, direcionar e falar, o limite é este daqui. Dentro do quê? Dos valores, das missões, que a GPS hoje já tem muito bem preconizado na cabeça de todos os colaboradores. E por fim, que eu acho que é o mais importante de todos eles, é o desenvolvimento de pessoas. O que a gente, como líder, né, como nós podemos criar uma situação com o apoio do nosso RH estratégico de como direcionar nossos liderados ao crescimento. Eu acho que isso é o ponto mais importante para a gente criar um ambiente de trabalho bem saudável. De manhã eu estava indo para a empresa hoje e ligou um ex-colega nosso. Ele trabalhou na GPS, lá na Regional Bahia, saiu, virou cliente, foi trabalhar numa rede de shopping, saiu dessa rede de shopping depois, eu acho, de 6, 8 anos, nem me lembro agora. E ele ligou para mim hoje, mas, cara, a primeira pessoa que eu quis ligar, saí faz 15 dias, foi para você. Porque eu queria dizer que eu estou no mercado, queria voltar, e ele está morando no Ceará agora. Eu sei que tem oportunidade no Ceará para um cargo de supervisor, coordenador, e eu disse, cara, peraí, deixa eu ligar para o diretor, deixa eu conectar. E quando eu conectei os dois e já marcaram para se encontrar, eu desliguei o telefone e agradeci a Deus, dizendo, cara, que bom ser líder, né? Que gostoso ser líder, que bacana poder ajudar outra pessoa que lembrou de mim, ligou para mim e agora eu posso conectar ele com outras pessoas e, claro, tudo isso aqui dentro do nosso grupo GPS. Então, é muito bacana aí quando, né, a gente consegue criar esse ambiente saudável e como a gente também consegue influenciar pessoas, né, para o líder ter esse papel. E enquanto você falava, rapaz, veio uma coisa assim horrível na minha cabeça. Às vezes, de domingo, você encontra a pessoa que diz assim, que chato, tenho que ir trabalhar amanhã. Já escutaram isso? Ou seja, essa pessoa deve trabalhar no ambiente de trabalho horrível. No domingo, eu não bebo. No domingo, eu vou dormir mais cedo, porque eu tô doido que chega a segunda-feira para ir trabalhar, né? Por quê? Aí você, enquanto falava, veio isso na minha cabeça. Cara, é porque você tem um ambiente de trabalho saudável, né? Ou pode ser que o pessoal diga, não, porque você é workaholic mesmo, é doente, né? Mas foi muito bacana, cara. Caiu essa ficha agora, que enquanto você falava, eu digo, pô, cara, então domingo à tarde, domingo à noite, eu me preparar para segunda-feira, a resposta talvez esteja aí, né? Os meus líderes conseguiram criar um ambiente de trabalho tão bacana que me motiva a ir trabalhar na segunda-feira. A gente vai voltar um pouquinho aqui, né? Vou pedir aí para vocês voltarem um pouco para as definições que o livro traz de novo aqui, falando de todo esse ambiente aí de trabalho. Ela traz 3 definições muito bacanas, que é a de motivação, praxes e determinismo. Bom, eu respondo. A motivação, né, definida, escrita no livro, é qualquer comunicação que influencie as escolhas. Mais uma vez a gente traz a palavra influência, né? Então, a motivação é dentro do retiro lá com o monge, né? Ele trouxe um comentário sobre essa definição, né? Que os líderes, eles podem fornecer condições, né? Dentro do ambiente, né? Para crescimento. Que a escolha de crescer é da própria pessoa, mas a de criar um ambiente, o líder é responsável, né? E o melhor que o líder pode fazer é fornecer o ambiente certo, provocar, né, que aquela pessoa se desenvolva, mas que ela entenda que ela pode escolher, que a pessoa pode escolher mudar, ela pode escolher crescer, e tudo depende dela também, mas o ambiente, o líder pode fazer isso. E praxis, né, é um termo que os sociólogos usam para descrever um fenômeno, que é o comportamento positivos, acabam produzindo sentimentos positivos. Então, quando a gente compromete a dar atenção a alguma coisa, né, a atenção, dedicar tempo a algo,
aquilo acaba que cria afeição e você cria uma ligação com aquilo que você está dando atenção. Então, se eu der atenção, tem muita gente que fala isso, né, de plantas. Se você der carinho, né, atenção para a planta, você regar ela, cuidar da iluminação, ela vai crescer. Então, você acaba que cria uma ligação com a sua planta, né? E alguns dizem que isso é o fingir para conseguir, né? Então, assim, a partir do momento que você dá ali a atenção, você consegue aquilo que você está dando atenção. E o determinismo, né? Eles trazem, levado ao extremo, né? A definição desse termo, que é para cada efeito ou evento físico ou mental há uma causa. Então, no livro eles trazem uma discussão como um paradigma, né, que fornece desculpas para comportamentos e evita responsabilidade pessoal. Então, ele explica que o determinismo, ele sugere que se soubermos a causa, poderemos predizer o efeito. Então, se eu souber antes o ambiente que a pessoa estava, as coisas que aconteceram, as ações que aconteceram, a gente pode determinar naquilo que aquilo pode acontecer no futuro, né? Então, o determinismo é isso. O líder tem que ter essa visão do todo, né? Para poder Exato. até não entrar numa fria, né? Francisco falou muito da tropa seguir o guia, né? Do líder ali estar vinculado com seus liderados. Então é importante ele ter essa visão também um pouco mais de futuro do determinismo, né? Senão já era. E a praxe é muito bacana, eu não lembrava, né? E quando você falou dessa questão social é muito importante, né? Eu me lembro uma certa vez o Corinthians foi jogar o Mundial no Japão, né? E teve toda uma preparação da cidade para receber os corintianos e também dos corintianos que foram assistir lá, porque a sociedade lá tem outro comportamento, né? Ninguém, por exemplo, quando você falar, me veio esse exemplo na cabeça. Ninguém joga o papel no chão, não tem lixeira na rua. Cada um guarda o seu próprio lixo para descartar na sua casa. E aqui no Brasil é o contrário, né? A gente vê gente jogando o lixo no chão. Não façam isso, por favor. Mas tem a figura das lixeiras, né? Quem é mais educado aqui, segura um pouquinho o papel ali, o seu resíduo, e descarta no local certo. Lá no Japão, eles estão além disso. Eles não têm mais lixeira. Cada um que produz o seu próprio lixo, descarta no lugar certo. Então, quando você falou de plástico, me veio assim, né? Como realmente esse comportamento influencia a gente. Bem, mais um ponto que eu queria aqui trazer para vocês é quais são os 4 estágios necessários para adquirir novos hábitos ou habilidades segundo aí a obra. Bom, Michel, isso é comigo. O primeiro estágio é o estágio da ignorância, né? É a incompetência inconsistente. Ou seja, o líder é falho em algum aspecto, tem que melhorar em alguma habilidade, mas ele não tem ciência disso. Então, às vezes ele nunca reparou, às vezes ninguém falou, pô, cara, você tem que melhorar ali, né? Então, esse é o primeiro estágio, o estágio da ignorância. O segundo estágio evolui para a incompetência consistente, né? Que aí você sabe que você é deficiente em habilidade e tal. E aí você começa a buscar ferramentas ou pessoas que possam te ajudar a desenvolver. Então, só de você ter consciência disso já é um ótimo avanço, né? O terceiro estágio é a competência consistente. Ou seja, vamos dar um exemplo aí, um feedback, né? O líder é deficiente em dar um feedback. Ele reconheceu isso e foi melhorar a forma como ele dá feedback. Às vezes estava fazendo um local inadequado, usando palavras e exemplos inadequados. Alguém chegou, porventura reclamou, falou alguma coisa, ele percebeu e está tentando se moldar. Nesse terceiro estágio da competência consistente, ele consegue desenvolver essa habilidade de dar um feedback melhor, conforme o exemplo, mas ele se esforça para isso. Então, presta mais atenção ali, o que vai falar, como vai falar, né? Ele realmente faz ali, fica empenhado, concentrado em agir corretamente de acordo com essa habilidade que ele é falho, né? E o quarto estágio, né, é a competência inconsistente, que aí já é um hábito natural, já faz parte de você. Então você faz sem perceber, você adquiriu esse hábito, né? Essa habilidade de melhorar, evoluir, etc. Me recorda aí. Então, primeira fase, quando a gente começa, a gente tem a ignorância na essência da palavra, né? Não é a ignorância de brutalidade, é a ignorância da falta do conhecimento de como ser um líder. Exatamente. Depois eu passo a ter a incompetência, né? Muitas vezes eu estou numa posição ali de líder, mas eu não tenho as competências ainda necessárias. Exato. Depois, a terceira fase seria a competência... A competência consistente. Consistente. Né? Isso, onde você se esforça para poder fazer... Exatamente, para desenvolver a habilidade que você aprendeu.
E depois, o quarto e último nível que o livro traz é tipo a gente dirigir o carro, né? Isso. A gente já faz aquilo de uma forma tão natural que a gente não consegue nem explicar como é dirigir, né? Às vezes tem ali um sobrinho, um filho que quer aprender a dirigir, a gente não sabe nem dar aula de direção de tão inconsistente, é isso? Exatamente. Que a gente faz, né? Inconsciente que a gente faz aquelas manobras. Muito bacana. É um ótimo exemplo, né? No começo, quando a gente está tirando habilitação ali, você fica, pô, vou colocar o pé na embreagem, vou engatar a primeira, depois eu passo para a segunda e tal. Conforme ao decorrer da prática, né? Você vai fazendo automático. Você vai parar o carro, o pé já vai automático na embreagem, já vai no automático. Tem uma frase boa, né? Repetição com exaustão leva à perfeição. Exatamente. E aí é isso, né? A liderança ela é esse exercício, né? Tem que ir melhorando. Acho que tem tudo a ver aí com a próxima pergunta, hein? Gente, enquanto vocês estavam respondendo aí, eu quase saí aqui do estúdio, porque o negócio difícil é ser líder, viu? Porque se tiver que ter tudo sair. Ei, Francisco, eu vou desistir, viu? E aí eu queria exatamente trazer essa reflexão para quem está, né, vendo aqui nosso grupo de estudo, e também não querer sair correndo aí da sala, da mesa, né? Então, quais seriam as recompensas aí de uma liderança servidora? Bom, se a gente tem uma liderança servidora, a gente tem recompensas claras, né? Que a gente tem tanto para o líder, quanto para a equipe e para a empresa que você trabalha, para a organização que você está trabalhando. Essas recompensas são claras, né? Então, vou falar algumas delas aqui, que é a autoridade moral entre vocês, entre todo mundo, dentro da sua liderança, a confiança elevada que você tem em você e nos seus liderados, o engajamento e a motivação da equipe, que isso você traz esse engajamento, essa motivação de todo mundo estar ali trabalhando junto com você. A retenção de talentos, que hoje é a coisa mais importante que a gente precisa, reter talentos dentro da organização em que a gente trabalha. Os melhores resultados, porque sem ter essa liderança servidora, a gente não tem resultado bom. A gente vai ter cada vez mais resultados bons com a liderança servidora. Um clima organizacional positivo. Trabalhar com um clima bom é maravilhoso. Tempo voa, às vezes. Exatamente. Fazer o desenvolvimento das pessoas. Isso é essencial. O crescimento pessoal do próprio líder. Quando você está tendo essa liderança servidora, o seu crescimento como líder é maravilhoso. Você se vê mais feliz, né, tendo essa liderança. A coerência com os valores elevados. Você tendo essa coerência com os valores, tanto do lugar onde você trabalha, quanto com as pessoas que você trabalha. E as relações duradouras e saudáveis. Porque você tem essa liderança servidora, você vai ter essas relações boas. Se você não tiver, você não vai ter relação. Então vale a pena essa trabalheira toda aí, né? Exatamente. É muito bacana, realmente, você estava falando aí, e a gente vai percebendo, vai chegando até alguns nomes assim na cabeça da gente, né? Alguns exemplos Sim. de tudo isso aí. Bem, já chegando já ao fim aqui, quase ao fim do nosso estudo aqui, né? Ele fala no livro de uma coisa chamada regra de ouro. Como o líder deve se comportar segundo essa regra de ouro. Essa regra de ouro, ela não é só para o livro, né? Não é dedicada só no livro. Acho que ela se encaixa em todos os nossos ambientes. Tanto o ambiente profissional como pessoal, que nada mais é que você tratar uma pessoa como você gostaria de ser tratado, né? E aí, para você pegar um gancho, eu acho que o gancho mais importante dessa frase, dessa regra de ouro, é praticar a empatia. Você tem que se colocar na posição do outro para você entender. Você precisa fazer isso. Porque o líder, ele não está só ligado profissionalmente. Ele está ligado emocionalmente. Então, às vezes, você precisa fazer o quê? Entender também os problemas que o seu liderado está passando dentro da sua casa, da sua família, etc. Eu vou até fazer um exemplo simples aqui. Quando eu era comandante de fração no Exército, eu visitava cada soldado do meu pelotão. Ia na casa do soldado e entendia qual era a realidade que ele vivia, porque aí sim eu consigo cobrar dele exatamente o que eu posso e tirar o máximo que eu posso dele. E aí, então, para mim, eu acho que é o ponto mais alto de você aplicar a regra de ouro é você se colocar na posição do outro. E aí, para você conseguir formar e firmar também isso, você precisa compreender as necessidades.
né? Que é você criar o ambiente, você dar as ferramentas e etc. Construir relacionamentos, que também é um ponto fortíssimo, e no nosso negócio isso é primordial. Quando você constrói relacionamento, principalmente com o nosso cliente, a tratativa fica mais fácil, o entendimento fica mais fácil, e muitas das vezes o cliente vai te ajudar a se ajudar. Não é verdade? Então, isso também é um ponto alto na parte das regras de ouro. E, por fim, servir em primeiro lugar. Que eu acho que nada mais pensou em GPS, né? Pensou em serviço, grupo GPS. É isso aí. Bem, gente, tá chegando ao fim aqui, né? E o livro aqui traz outros 2 conceitos aí para encerrar, que seria aí quais as definições de alegria e insanidade. Trouxe aqui 3 pontos importantes para a gente pensar a respeito sobre esses 2 termos, a alegria e insanidade. Eu trouxe então aqui. O líder, ele com a alegria, ele inspira. Tá? Ele inspira pessoas. E aí eu volto a dizer com aquela outra fala que eu comentei anterior. Desde que essa alegria ela tenha um equilíbrio, né? E que não leve os seus liderados a ter um pensamento negativo do seu líder. Segundo, o líder ele deve também usar alguns atributos das suas personalidades, tá? E também da sua competência intelectual. Eu queria então fazer mais uma pergunta e aí, de repente, agora eu vou perguntar individualmente, Tá. mas vou começar por você então, Francisco. Para começar a ser um líder, na sua opinião, o que é que precisa? Primeiro, ele deve ter uma base. Eu acredito que para ser um líder, ele deve ter uma base. E meu ponto de partida seria a sua família em si. Quando o líder ele olha para a sua família, o cônjuge, os filhos, as responsabilidades administrativas do seu lar, as suas obrigações, etc., eu acredito que a família é uma boa base para tomar o ponto de partida para se ser um líder. Isabela, a sua opinião. Minha opinião é o líder ter vontade. Eu acho que a partir do momento que ele quer aquilo, né, a vontade de começar é o ponto de partida, um dos pontos de partida. Né? Enzo, depois disso tudo aqui, né? O que precisa para a gente começar a ser um líder, na sua opinião? Eu concordo com a Massafera da vontade. Creio também que um pouco de vocação, né, para aquele líder nato. Ou se você tiver ali aquela faísca, você consegue ir para frente e desenvolver sua liderança, né, com certeza. E além de tudo, garra, né? Gostar de problema, gostar de pessoas, então, ter muita empatia e você ter realmente, literalmente, vontade de resolver, vontade de cativar os outros, vontade de liderar. Então, acho que vontade é a base de tudo, mas também garra para ter aquele, como posso dizer, vibrar, né? Vibrar com a liderança. Letícia, para começar a ser um líder, na sua opinião, qual a sua dica, assim, depois de ler o livro todo, para começar? Já foi falado algumas vezes da humildade. Vamos ser humildes, mantendo quem a gente é. Não vamos deixar subir para a cabeça. Então, não deixe, você quer ser um líder, não deixe subir para a cabeça. Não deixe o poder se tornar mais do que você ser um líder. Acho que isso é primordial para a gente começar a ser um líder. Então, para ser um líder, não pode ser vida de Instagram, não, né? Aquela vida só bonitinha, não, né? Tem que ser Só de honestidade visual, não, e a realidade, tem né? que ter honestidade. Senão você vai ser cancelado da liderança. Exatamente. Peguei a Letícia para Cristo, ela foi dizer que Jesus era uma maior influência. Né? Exato. Oliveira, na sua opinião, para começar a ser líder, qual seria a grande lição que o livro deixa aí? Eu acho que a quebra de paradigmas, né? Então, quando você consegue entender que existem diversas outras pessoas pensando junto com você, você precisa pensar fora da caixa. Precisa sair de uma zona de conforto. Né? Então, acreditar, ouvir, amar. Então, tudo isso daí faz com que você consiga quebrar os paradigmas e seguir em frente. E aí você leva todo mundo que está com você nessa tarefa.
Então, podemos dizer aqui que para a gente ser um líder, a gente tem que ter vontade, tem que gostar das pessoas. Pode dizer que para começar esse caminho da liderança, a gente tem que ter vontade, a gente tem que gostar das pessoas, a gente tem que ter humildade. Nossa, como é importante ter humildade, né? A gente tem que sair ali, quebrar os paradigmas, pensar fora da caixinha e também ter uma base, né, Francisco? Porque tem dia que a gente vai fracassar nisso aí e aí a gente volta ali para o nosso seio familiar, para o nosso local e volta no outro dia nessa caminhada de ser um líder. Então, ser um líder não é plug and play, não é ali um interruptor. É uma caminhada e a gente tem que ter todos esses atributos aí. E o livro, eu acho, traz isso de uma forma muito didática, né? Lógico, a ideia da gente aqui foi bater um papo, mas fica a recomendação aí para que você que quiser se aprofundar mais, conhecer mais, leia o livro é essencial. Espero que você tenha gostado. Enquanto líder, hoje aqui eu estou realizando um sonho junto aí com o Francisco, junto com Isabela, com Enzo, com Letícia e com Guilherme, que apostaram aqui, né, junto com todo o time que está aí por trás das câmeras, de trazer essa ideia para vocês. Espero que tenha gostado. Aproveite.